Seja muito bem-vindo ao programa Física do Enem. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para acertar 12 de 15 em Física no Enem. Eu sou o Thales, do canal Física Sem Neura, e o tema de hoje é um tema que eu gosto pra caralho: pressão atmosférica. A pressão atmosférica está em nosso dia a dia, talvez você não consiga sentir ela, mas é até o tempo todo atuando, né? E essa pressão é uma pressão bem grande, cara. Vou te falar o valor dela hoje, vocês vão ficar assim de cara, vou te mostrar várias aplicações. Vou te mostrar que a vida é como ela é graças à pressão atmosférica. Então é muita loucura, velho. E a gente nasce, vive, morre na pressão atmosférica, às vezes nunca tem noção dela. É igual um peixe, né? O peixe tá dentro da água, mas nunca tem a noção que tá dentro da água, né? Então isso é uma coisa que eu acho assim muito louco, cara, muito louco mesmo. Sem mais delongas, eu vou pro cantinho aqui, ó, tô vendo pra cá, ó. Ah, prontinho, cheguei aqui. Então, esse aqui é o programa Física no Enem. E o tema de hoje é a pressão atmosférica que está em nosso cotidiano e no seu vestibular, velho. E gente, isso aqui tem que ficar muito claro o tempo todo. É muito, 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 muito importante mesmo, tá bom? Eu acho que agora sim tá tudo ok, né? Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Seja muito bem-vindo aí todo mundo. Bacana, bacana. Então vamos lá, ó. Primeira coisinha importante. E dependendo, eu posso fornecer esse PowerPoint lá no Telegram, hein? Pressão atmosférica, né? Em nosso cotidiano e no seu vestibular, né? Então, você vai aprender uma coisa aí que está no seu dia a dia, que eu acho interessante saber, e ao mesmo tempo pode garantir uma questão de física lá no Enem, e você vai ficar mais próximo de acertar 12 de 15. Suave? Então vamos lá, ó. Pressão atmosférica, gente, é o seguinte, né? Às vezes eu vou só dar uma situada aí, sempre tem aquela galera que deve estar pensando assim: nossa, você está falando grego, o que ele está falando? Pressão atmosférica é a pressão com que a camada de ar exerce sobre a Terra, né? Então há uma camada de ar muito espessa aqui em cima da nossa cabeça, né? E se tem ar, né? O ar tem massa, se tem massa tem peso, peso é uma força, e uma força numa determinada área é uma pressão. Então essa pressão com que a camada de ar faz sobre a Terra é a pressão atmosférica. De curiosidade, né? Pressão atmosférica é estudado em hidrostática, né? Que é a física que está lá no primeiro ano, dentro da mecânica. E uma outra coisinha é que ela está em nosso dia a dia o tempo todo e também vai cair no seu vestibular, cara. O Enem gosta desse assunto aqui. Eu vou mostrar uma questão hoje para vocês, e até para os alunos que pensam que não conseguem acertar nenhuma questão de física, não conseguem fazer uma questão de física, hoje eu provo para você que você vai conseguir fazer uma questão de física que teve um índice de erro muito elevado, tá bom? Muito bem, né? Então, antes de começar a falar aqui detalhadamente da pressão atmosférica, eu quero te falar que pressão atmosférica não significa decorar conceito ou fórmula. Então, isso já é uma coisa bem legal, né? Não tem fórmula na pressão atmosférica, tá bom? E nem fica decorando, quer entender mesmo, é a coisa mais palpável, assim. Ela é sentida. Existem experimentos que dá pra gente perceber ela. E outra coisa também que faz vocês, né, ficar cheio de esperança e alegria é que não entra na parte que envolve cálculos. Então essa live aqui é uma live teórica e não tem cálculos, né? Então coloquei uma mulher bem bonita aí, ó, tipo assim, né, tipo, ai, tipo assim, né, que felicidade, né, que tem, né? Eu sei muito bem como é que o aluno tem o relacionamento com a física. Então quando eu falo que não vai ter que decorar fórmula, nem decorar conceito e que não envolve cálculo, de maneira geral o aluno gosta muito. E de verdade mesmo, essa live aqui é uma live que vai te agradar significativamente, cara, é muito, muito massa. Quero falar, né, das vantagens de você aprender pressão atmosférica, né? Porque é o seguinte: saber o conteúdo que está associado ao nosso dia a dia, e de quebra você consegue acertar uma questão sobre esse assunto no Enem. Nem que eu já tinha citado no início, né? É o que eu estou repetindo o tempo todo, velho. Se você começa a estudar ali para entender o contexto, tô falando de física, viu, gente? Para entender o contexto que te cerca ali, cara, é muito benéfico. Você vai poder entender alguma situação, você vai poder resolver algum problema assim, no seu dia a dia com essa situação. Você vai poder demonstrar conhecimento ali para alguém, algum familiar, para algum amigo sobre essa situação. Entende? Isso é legal, vai demonstrar conhecimento de alguma coisa, né? E de quebra, para você fazer o Enem, você pode acertar uma questãozinha lá. Então isso é uma vantagem que eu acho tremenda, velho. É um efeito colateral, né? É um efeito dominó, né, que vai acontecendo aí. E aí você vai parar de aplicar a técnica da esperança, velho. Eu até coloquei assim, ó, que o aluno às vezes faz isso direto, velho, incrível. O aluno adora estudar aquela coisa, né, por estudar ali, por cumprir tabela. E quando o aluno estuda alguma coisa por cumprir tabela, ele acaba não tendo 100% de confiança naquele conteúdo.
Aí quando caiu uma questão, ele vai lá, faz a questão lá, mas nunca tem a certeza, aquela certeza absoluta de estar acertando. Ainda mais envolvendo física, né? O que eu mais escuto é aluno falando, física eu nunca tenho certeza se estou acertando, professor. Eu tive um aluno, cara, o primeiro aluno de aula particular que eu tive em 2011. Comecei a dar aula particular em 2011. Chama Bruno. Ele virou para mim e falou assim, estava na quarta aula para ele já particular, ele falou para mim assim, professor, eu acho que eu vou dispensar suas aulas. Eu tô conseguindo acertar questões de física. Aí eu, sério, velho? Como? Aí eu falei, você estudou muito aí esse final de semana? Como é que foi? Qual matéria? Você falando, tudo, velho. Eu consegui subir bem a minha nota. Aí eu perguntei pra ele como assim, tão rápido, ele virou pra mim e falou assim, ó. Aí eu leio a questão. Aí quando eu leio a questão, aquela que eu acho a mais absurda, assim, a que não é a resposta, eu marco e costuma ser a resposta. Velho, eu rachei de rir, bicho. Então, gente, muitas pessoas têm essa ideia, né, de física, assim, e acaba aplicando a técnica da esperança. Então, a técnica da esperança, eu batizei ela, que diz respeito a gente fazer uma questão ali, às vezes ficou com uma dúvida entre a e a D. Aí você marcou uma e fica ali na esperança. Não, velho, tomara que eu acerte, tomara que eu acerte. Então, isso é muito, muito comum, tá bom? E agora é o seguinte, ó, olha que bacana. A pressão, né? Aí, igual eu falei pra vocês, ó, se você começa a estudar, né, o conteúdo associado ao nosso dia a dia, né, você vai achar o tema interessante e vai poder acertar questões do seu vestibular. Eu trouxe aqui alguns temas aqui, cara, muito legal. Olha só, faz experimento depois aí, velho, é muito facinho. Experimento que comprova a pressão atmosférica. Você, quando, sei lá, sua mãe, seu pai ou você mesmo for abrir alguma latinha que contenha líquido, pode ser uma latinha de milho, né, desde que ela não seja embalada a vácuo, né, porque vácuo não vai ter ali líquido, mas a latinha ali que contém milho e líquido dentro, ou você pode pegar também uma latinha de leite condensado, ou uma latinha de azeite, faz um furinho ali com o abridor, né, de lata, e vira de cabeça para baixo. Você vai perceber que não desce nada. Olha que loucura, velho, não desce. E o motivo de não descer é porque a pressão atmosférica está ali ó, atuando. E essa pressão atmosférica ali atuando não deixa o líquido escoar. Então é isso que acontece. Eu achava o máximo isso, mas não sabia explicar o porquê, né? A explicação está aqui, em pressão atmosférica. Porque é uma pressão muito grande. E uma pressão exerce força. E essa pressão, ela impede que o líquido caia. Olha que louco. Agora, se você faz um outro furinho, olha só que doido, ó. Nessa tirinha aí, ó. Fiz um buraco nessa lata, mas não consigo tirar o líquido. Aí chegou, parece que a mulher, né, teve a seguinte ideia: vamos fazer um outro buraquinho. Fez um outro buraquinho de cá, e aí a pressão atmosférica vai conseguir entrar por um buraquinho e empurra o líquido e ele sai pelo outro buraquinho. Então a pressão atmosférica auxilia para que o líquido desça, tá bom? Então é um exemplo muito simples aí. Se tivesse uma latinha aqui, se eu fosse usar ela hoje, eu poderia ter feito isso aqui, virar aqui para vocês, e depois fazer um outro buraquinho, um leite condensado, por exemplo, dando uma lambida aqui na mão aqui, ia curtir um leite condensado, que é muito bom, né? Tá bom? Então, um exemplo clássico. Agora tem um outro exemplo que eu acho sensacional, velho, é muito bacana. A bomba de... Na verdade, nem chega a ser uma bomba de vácuo. É quando você retira ar do interior de um recipiente. Por exemplo, aqui, ó. Aqui o cara tá com uma bomba de vácuo, né? Uma máquina de vácuo. O que é uma máquina de vácuo? É uma máquina que consegue retirar ar do recipiente, tentando deixar um vácuo ali, ou muito próximo de um vácuo. E aí, quando esse cara, aqui, ó, ele tá tirando o ar do interior do recipiente, ele tá tirando ar, tá tirando ar, tá tirando ar, tá tirando ar. Aí, o que vai acontecendo? De acordo que você retira o ar, a pressão interna diminui. E aí, a pressão atmosférica chega, velho, e, ó, esmaga a lata, velho, esmaga. Então, o que esmaga a lata é o quê? É a pressão atmosférica externa. Outro exemplo assim do seu dia a dia, que eu acho bem legal, é o seguinte: às vezes você tá tomando aqueles todinho, né, de caixinha, aí tá lá de boa, lá, chupando assim e tal, aí acabou. Quando acaba o todinho, se você continuar sugando, a embalagem começa a amassar. Por que a embalagem começa a amassar? Porque você retirou um pouquinho de ar lá do interior da embalagem, aí a pressão interna ela ficou um pouco menor, aí chega a pressão atmosférica que ficou maior, né? Ela agora é superior à pressão interna e esmaga a embalagem. Então é isso que acontece, é muito louco, velho. Então a pressão atmosférica tá nos pequenos detalhes aqui, tá vendo? E olha que eu nem passei a pressão atmosférica não, hein? Isso aqui é uma introdução só para provar que ela está em nosso dia a dia aí o tempo todo.
certinho? E foi após ver algumas aplicações do tipo, ali, quando eu era pré-vestibulando, né, que eu comecei de fato, a acertar questões com mais facilidade que está dentro da hidrostática. Porque a hidrostática é um capítulo grande. E acaba que vai ter lá dentro da hidrostática, né, pressão atmosférica, só que além da pressão atmosférica tem outros fatores. Por exemplo, princípio de Stevens, princípio de Arquimedes, princípio de Pascal. E a pressão atmosférica pode estar atuando ali, você vai precisar dela o tempo todo também. Então é de fundamental importância dominar, ter esse conhecimento da pressão atmosférica para você somar, talvez, hein, com a pressão que já está atuando ali no interior de um líquido, por exemplo. Né? Mas não vou entrar muito nisso não, vai ter uma live ainda futuramente falando do princípio de Stevens, que é a pressão no interior dos líquidos. Em breve, em breve. Só continuar me seguindo aí que vocês vão ficar sabendo, tá bom? Então é isso, partiu, né, rumo aos 12 de 15. Vai ter várias lives até o Enem aí, né, para você ficar cada vez mais fera neste assunto da física, em todos os assuntos da física. Então, ó, colocando aí, ó, então após ver algumas aplicações, eu comecei a acertar questões com muito mais facilidade. Então, isso é um efeito colateral que eu senti assim que eu comecei a ver essas aplicações da pressão atmosférica no nosso dia a dia. E depois, quando eu me tornei professor, eu fiz questão de sempre mostrar essas aplicações para os meus alunos. São essas aplicações que eu mostro para os meus alunos que fez eles também começarem a acertar esse tipo de questão. E toda vez que é uma questãozinha que envolve a pressão atmosférica, eles adoram, cara. Então tá aí, meus alunos amaram essa questão que eu vou mostrar aqui agora, ó, que é uma questão do Enem de 2018. Eu não vou fazer ela agora não, tô só mostrando aqui para vocês, porque ela foi considerada ela teve um índice de erro muito alto, né? Mas para os meus alunos, teve essa aula que eu vou passar para vocês hoje aqui, né? Esse raciocínio que eu estou criando ali na cabeça de vocês, vocês vão perceber que é uma questão muito de boa, é muito fácil. Né? Eu vou só ler ela aí, só para a gente situar, vou ler ela muito rápido, tá bom? Não precisa de ficar lendo devagar para você tentar fazer não, porque eu vou deixar para fazer ela no finalzinho. Olha lá, ó. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultânea em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Então, se você pegar, por exemplo, um copo de suco, coloquei um líquido aqui, estou lá chupando, beleza, 2 canudinhos aqui dentro. Agora, se você deixa um canudinho aqui e outro de fora e tenta sugar nos dois, você vai ter dificuldade em sugar, tá bom? Então, isso é muito louco. Aí, tá perguntando, né, por que, né, ocorre essa dificuldade, né, de tomar os 2 sucos? Então, daqui a pouquinho vocês vão conseguir fazer essa questão com muita facilidade, porque eu vou te mostrar um vídeo que eu fiz, uma paisagem aberta aqui, e vou colocar para vocês aqui hoje, tá bom? Que hoje tá fino, velho. Essa live de hoje tá fina, vocês vão gostar, tem erro não. Aí, bom, aí talvez você esteja pensando, né, ah, professor, comigo isso não vai adiantar, velho. Mesmo se eu tivesse assistido sua aula, eu não saberia fazer essa questão, né? Porque o aluno, ele tem muitos alunos, né, tem um certo bloqueio com a física e acaba que vê lá a teoria, às vezes acha que entendeu a teoria, né, sente que entendeu a teoria, na verdade. Aí quando vai fazer questão, erra questão, né? Isso causa uma certa frustração, né? Então isso é uma coisa muito comum dos alunos, cara, muito comum mesmo, assim. Mas eu te garanto, velho, que não vai rolar isso, tá bom? Vai ter outras pessoas que vão falar que física não é pra mim, que nem adianta você ficar tentando mostrar a aplicação, né? Mas de verdade. E vai ter outros também falando que prefere dedicar em apenas questões que envolvem contas, né? Então, tem esse tipo de aluno aí, né? Tem aquele que já jogou a toalha, né? Ah, física não é pra mim. Velho, não faz isso não, mano. Não faz isso não, que eu achava isso também. Quando eu formei há muitos anos atrás, quando eu formei o ensino médio, eu achava que física não era pra mim. Fiquei 2 anos sem estudar. Quando eu voltei, eu fiquei 1 ano tentando estudar física e continuei achando que física não era pra mim. Só que depois de um tempo, eu comecei a aprender física, velho. Dedicar um pouco, sabe? E o principal, velho, eu acho que o que fez eu querer aprender física foi ficar vendo a aplicação, igual eu tô mostrando para vocês nessa live de hoje. Então é muito, muito importante, tá bom? E te garanto que depois dessa live, você vai ver que física é para você, você vai ver que depois de você ver a teoria, você vai conseguir fazer a questão que eu te mostrei hoje com muita mais facilidade, com facilidade extrema, assim, tá bom? E essa questão de querer dedicar, né, apenas em questões que envolvem contas, né, às vezes o aluno, ele queira focar em fórmulas, em questões que envolvem contas, em partes, né, da física assim, mais famoso, né, e tenta deixar uma simples pressão atmosférica de lado, ó, isso aí é dar um tiro no pé, né? Então eu coloquei aqui, ó, cuidado com esse pensamento, tá bom? Cuidado mesmo. Inclusive tem algumas pessoas também, né, que menospreza
além dos fenômenos que tem no nosso dia a dia, também deixa para estudarem só os conteúdos, que ele estuda só os conteúdos que é mais difícil. Velho, isso é muito perigoso. Então deixei tudo escrito aí, ó, para te alertar mesmo, ó, não menospreze os fenômenos físicos que estão associados no seu dia a dia. Além de ser útil para o seu dia a dia, é útil para o seu vestibular. E também não deixe de estudar algum conteúdo por achar que seja muito fácil. Aprender a matéria significa dominar também as aplicações. Então, se você não domina as aplicações de uma coisa simples, hein, que eu estou te mostrando aqui hoje, talvez é um dos fatores que está te empacando aí para poder aprenderem coisas mais complexas, entendeu? Então não pula etapa não, velho. Às vezes o aluno pula muito etapa, isso é muito, muito perigoso. Agora eu quero te fazer uma perguntinha. Olha só que legal, você já parou nem para pensar o porquê que você respira naturalmente? Véi, isso é do caralho demais, velho. Você não precisa ficar lembrando de respirar, velho. Você está conversando com uma pessoa, pera aí só um minutinho, deixa eu dar uma respirada aqui. E aí, tudo bem e tal? Não precisa disso, velho. Eu tô aqui dando uma live para vocês, ó, a respiração tá acontecendo naturalmente. Eu não preciso parar minha live para poder dar uma respirada. Pera aí, gente, dar uma respirada aqui. Não tem necessidade. A gente respira naturalmente. E aí eu queria te perguntar, né, eu queria te instigar, né, a essa pergunta aí, com essa pergunta, né, por que a gente respira naturalmente? Então, isso eu acho muito, muito massa, velho, muito massa mesmo, tá bom? Então, olha só que doido, ó, o porquê que a gente respira naturalmente. Então, pulmão. Logo abaixo dos pulmões, tem uma musculatura aqui, ó, que é chamado de diafragma. Tá aqui meio de azulado aqui, né? Esse aqui é um diafragma. O diafragma, ele fica nessa região aqui, deixa eu dar uma afastada aqui, ó. Tem os meus pulmões e logo aqui, ó, tem um diafragma. Na famosa boca do estômago, né? Inclusive, quando você toma uma pancada aqui na boca do estômago, velho, o seu diafragma fica lá contraído, lá você fica sem ar, velho. É horrível, né? Porque o diafragma, ele parou ali, velho. Então, o diafragma fica aqui, nessa região aqui. E o diafragma, ele fica o tempo todo, né, relaxando. Quando ele fica relaxado assim, ó, ele ocupa maior espaço. Depois ele fica, contraindo. Ele relaxa e contrai. Relaxa e contrai. Tá bom? E no momento em que ele tá assim, ó, contraído aqui, ó, contraído. Quando ele tá contraído, ele contrai para baixo assim, ele consegue aumentar, né? Ele aumenta a área do pulmão, o volume do pulmão. E aí tem uma fórmula muito famosa, eu vou até colocar ela aqui, ó, rapidinho, que é a fórmula da pressão. A única fórmula que eu vou falar para vocês hoje é essa. Pressão é a força sobre área. Pressão é a força sobre área. E olha que louco. Pressão e área são inversamente proporcionais. Então, a partir do momento em que o diafragma, ele tá aqui para baixo aqui, ó, dessa maneira para baixo, aqui tem uma maior área dos pulmões, então sei que a área aumenta, a pressão interna lá no interior dos pulmões diminui. Então, nesse momento aqui, ó, nessa primeira imagem que você está vendo aí, a pressão interna é pequena. Se a pressão interna é pequena, é porque, então significa que a pressão atmosférica que está aqui de fora é maior. Então, a pressão atmosférica, ela empurra o ar para dentro dos nossos pulmões de maneira natural. As coisas sempre vai do de maior pressão para a região de menor pressão. Então, isso acontece. Então, ocorre uma inspiração. Está anotado aí, ó. A pressão atmosférica empurra o ar para os pulmões nesse momento. Olha que louco, velho. Física básica, né? Espera aí que eu estou enrolando aqui tudo no cabo aqui do microfone. Agora foi. Agora, no momento em que o diafragma ele é relaxado, né? Ele vem para cima assim, fica relaxadão. Percebe que ele está até maior, ele está relaxado, assim para cima. Né? Essa é a posição natural dele. Ele faz isso aqui, ó. Ele tem uma dificuldade para deitar, sabe? Então, ele precisa de contrair. Assim ele está relaxado. Quando ele está relaxado, ele diminui a área dos pulmões. E ao diminuir a área dos pulmões, ó, muda aqui para você ver, ó. Olha que loucura. Ó, a área diminuiu. Se a área diminuiu, a pressão aumenta, porque é inversamente proporcional. Então, a pressão interna lá no interior dos pulmões agora é grande. É tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que empurra o ar para fora. Momento de expiração. Então é isso, velho. Olha que loucura. Então, neste momento aqui, ó, a pressão interna dos pulmões empurra o ar para fora. Então, o tempo todo, né, o diafragma fica contraindo e distendendo, vai mexendo com a área dos pulmões. Quando a área dos pulmões é grande, a pressão interna é pequena, a pressão atmosférica empurra. Quando a área é pequena, a pressão interna é grande, aí o ar é empurrado para fora, porque a pressão atmosférica é maior. Então tem um auxílio da pressão atmosférica aí o tempo todo, principalmente para mandar o ar para dentro da gente. Isso é muito massa.
E é isso que explica também as pessoas ficar com falta de ar quando vai para grandes altitudes. Porque quando ela vai para grandes altitudes, o que vai acontecer? A pressão atmosférica diminui. E aí ela vai diminuindo de acordo que a altitude aumenta, né? Inclusive a pressão no nível do mar é igual a 1. Só que de acordo que a gente vai subindo, a pressão no nível do mar a pressão vai diminuindo. Por quê? De acordo com que a gente vai subindo, a pressão vai diminuindo. Porque a camada de ar que está sobre a nossa cabeça vai diminuindo. Vamos supor que é o limite da pressão atmosférica. Eu estou aqui, ó. Eu estou subindo, 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 subindo. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E aí a pessoa que vai jogar bola, por exemplo, lá na Bolívia, onde tem grandes altitudes, a pressão atmosférica é menor, então atrapalha. A pressão atmosférica tem dificuldade de mandar, né, o ar para o interior dos nossos pulmões, porque a diferença é muito pequena. E aí, às vezes, tem que parar um jogo de futebol para a pessoa pegar um oxigênio lá, colocar a máscara de oxigênio e respirar. Então é por isso, tá bom? Muito bacana, né, essa parte aqui, eu acho sensacional, né, principalmente para a galera que vai fazer Enem, é uma coisa assim bem interessante, né? Vai fazer medicina, né, em medicina cai muito isso. Show de bola! E agora eu vou falar para vocês, né, como é que a maneira bem legal que eu acho assim de entender a matéria, né? Então eu já mostrei para vocês aplicações sensacionais, cara. Eu sou apaixonado com essas aplicações aí, né? A gente mostrei já a aplicação da latinha, né? Se faz um furinho não sai nada. De você sugar alguma coisa, a pressão atmosférica amassar a embalagem, né? Também te mostrei agora o simples ato de respirar. Então agora você já começa a perceber a pressão atmosférica no nosso dia a dia. E aí eu vou te mostrar o que é a pressão atmosférica através de um experimento. Olha que bonito. O experimento de Torricelli, realizado lá na Itália, ali no Renascimento. Curiosidade, Torricelli ele é contemporâneo de Galileu Galilei, tá bom? E aí acontece o seguinte, ó, experimento de Torricelli, como é que funciona ele? Evangelista Torricelli e Blaise Pascal, eles pensavam o seguinte, olha a ideia dos caras. Nossa, eu acho que existe uma pressão atmosférica. E eles falavam para todo mundo que existia uma pressão atmosférica. Muitos acreditavam, outros achavam que não, que era viagem, que não existia essa pressão. Só que como que é provar isso, né? Isso eu tô falando de 1600 e alguma coisa, velho. Não tô falando de agora. Tô falando de 1600 bordoada. Isso é muitos anos atrás. Né? Mais de 400 anos atrás. Como que prova que existe uma pressão atmosférica? A Evangelista Torricelli, véio, teve uma ideia sensacional. Olha o que ele fez. Ele pegou um tubo de ensaio, né? De 1 metro de comprimento aqui, tá vendo? E colocou mercúrio aqui dentro. Professor, por que mercúrio? Daqui a pouco eu falo. Colocou mercúrio, que é um metal líquido. Aí tem um outro recipiente aqui, ó. Olha onde está o mouse agora aqui, tem um outro recipiente com mercúrio também. Aí ele tampou aqui com a mão, virou aqui de cabeça para baixo e soltou. Quando soltou, aqui, ó, agora estou no quarto desenho aqui, ó. Estou no quarto aqui, ó. Quando ele soltou, o mercúrio começou a descer, né? Bem óbvio. Foi descendo, descendo, descendo. Só que não desceu tudo. Olha que doido. Ele foi descendo e quando ficou aqui, ó, 76 centímetros de mercúrio, né, uma coluna de 76 centímetros, ou 760 milímetros, né, tanto faz, 76 centímetros é igual a 760 milímetros, parou de descer. Aí vem um grande gênio, né, atuando ali. Pô, agora vamos lá, vamos explicar o porquê que parou de descer o mercúrio. A ideia do cara, pô, se o mercúrio ele não desce mais, é porque do lado de fora ali tem uma pressão atmosférica atuando. Essa pressão atmosférica não deixa esse mercúrio descer. Porque se não existisse essa pressão atmosférica atuando no líquido aqui, ó, dá uma analisada onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Tá uma pressão atmosférica aqui, ó, atuando. Se não existisse essa pressão atmosférica, o líquido ia continuar descendo e esse líquido aqui, ó, que está no recipiente, ia continuar subindo. Porém, se esse líquido não continua subindo, né, para o mercúrio descer, é porque tem uma pressão aqui que não deixa. Então, essa foi a ideia dele. E aí ele comparou a pressão atmosférica com uma coluna de mercúrio. E ele chegou na seguinte conclusão, ó. A pressão atmosférica corresponde à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, essa coluna de 76 centímetros de mercúrio faz uma pressão ali no líquido que corresponde à pressão atmosférica que está ali do lado. Olha que bacana, velho. Então, neste momento, ele tinha acabado de provar que existia a pressão atmosférica e ainda arrumou uma maneira para provar ela. E aí foi convencionado, né? Foi convencionado não, né? Todo mundo aceitou essa questão de que no nível do mar, né? Esse experimento é feito no nível do mar, tá bom?
para ficar bem igual para todo mundo, no nível do mar, a pressão atmosférica é de 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. Atualmente, a gente pode falar que a pressão atmosférica é de 1 atm, foi convencionada. Vamos falar que a pressão atmosférica aqui no nível do mar é de 1 atm? Vamos, tá bom? Professor, então quer dizer que 76 centímetros de mercúrio é igual a 1 atm? Exato. Então se eu quiser converter de um para outro, basta eu fazer uma regrinha de 3? Perfeito, meu caro. Por exemplo, eu quero saber a pressão em centímetros de mercúrio de 5 atm. Faz uma regrinha de 3. Né? 76 centímetros de mercúrio é 1 atm, 5 atm é X. Só multiplicar ali, pronto, acha. Entende? Então é isso. Então é relativamente um experimento muito simples que mostra a existência da pressão atmosférica que tem no nosso dia a dia. Se a gente for analisar essa pressão atmosférica no Sistema Internacional de Unidades, que é Pascal, né, que é uma outra grandeza, né, também, então tem basicamente aí para medir pressão atmosférica, aqui no Brasil, 3 unidades. Centímetros de mercúrio, ou milímetros de mercúrio, né, ATM ou em Pascal. Em Pascal, curiosidade, não tem que saber esse número de cabeça não. Em Pascal, a pressão atmosférica é de 100.000 Pascal. Então você tem a noção, né, que é uma pressão muito grande aqui que está sobre a gente o tempo todo. 100.000 Pascal. 100.000 Pascal é igual a 100.000 newtons por metro quadrado. Né? Newtons por metro quadrado. Entendidos? Muito bem. E a existência dessa pressão atmosférica é que faz a gente olha que louco, até conseguir sugar algo por um canudinho. Quer ver? Vamos lá, deixa eu ver se agora. Porque o experimento foi com... peraí, eu esqueci de contar, né, por que foi com mercúrio, né? Deixa eu até ver aqui como é que tá a galera aí. Show de bola, a galera tá aí o tempo todo aí comigo, bacana. Essa pergunta é boa. Professor, essa pergunta sempre acontece. Por que o experimento foi com mercúrio, né? É igual aqui. Por que não foi com a água, né? A água é muito mais fácil de arrumar do que mercúrio, né? Então essa pergunta é muito boa. A resposta é muito simples. O mercúrio ele é mais denso. Então, se o mercúrio ele é mais denso, a coluna de mercúrio ali vai ser menor, sabe? Porque quando a coisa é menos denso, então acaba ocupando um volume muito maior mesmo. É só lembrar, a densidade é a massa sobre volume. Então, se tudo que tem uma menor densidade, acaba ocupando um volume muito maior. Então, o volume ali naquela altura ali ia ser muito maior. Curiosidade, se fosse com água, se o experimento de Torricelli fosse com água, iria precisar de um tubo de uns 12 metros de comprimento, porque ia dar 10,3 metros de coluna de água, tá bom? A pressão atmosférica. Então deixa anotado aí, ó. Se a experiência de Torricelli fosse realizada com água ao nível do mar, a altura da coluna líquida seria de 10,3 metros. Trem pra caramba, né? Mais alto que uma girafa, velho. Olha só, eu coloquei uma girafa aí só pra elucidar mesmo a altura que seria se fosse fazer um experimento desse com mercúrio. Curiosidade, gente, aqui ó, no experimento aqui atrás, a gente pegou um tubo de ensaio, mas não precisa ser um tubo de ensaio. Pode ser qualquer objeto, véio, desde que seja grande, dê para você virar lá no recipiente que contém o mesmo líquido, né, e você soltar. Pode ser um tubo de ensaio bem grosso, ou pode ser também um tubo todo deformado. Você pode colocar o tubo inclinado, que no final sempre vai dar 76 centímetros de mercúrio, tá bom? Então, a pressão aí ela é determinada apenas pela altura. Isso é muito bacana. A maneira de provar isso, a gente precisaria de um outro princípio que eu não vou falar dele aqui agora não, tá bom? Mas lembra disso, a pressão atmosférica, ela, quer dizer, né, esse experimento de Torricelli poderia ser também efetuado com outro dispositivo que não fosse esse tubo de ensaio, né? Tubo de ensaio, esse vidro aí, comprido. E agora eu quero mostrar um videozinho para vocês, assim, muito, muito, muito legal, na qual eu mostro a pressão atmosférica atuando. Olá todo mundo, dá uma olhada nessa paisagem aqui atrás, cara, sensacional, né? Porra, a partir de agora, dessa semana, eu vou tentar colocar pelo menos um vídeo, assim, numa paisagem tão linda como essa, como eu, representando Minas Gerais, hein? Hoje eu estou na cidade de Ouro Preto, estou de frente a uma igreja aqui, ó, histórica aqui, e eu quero falar de um experimento dos canudinhos, que já foi questão do Enem, que é muito doido, cara, muito legal. Primeiro eu vou explicar o conteúdo, depois eu falo do experimento, que é muito, muito simples. Ó, primeiramente, quando eu sugo alguma coisa pelo canudinho, por exemplo aqui, ó, que tem água.
Aí você deve pensar assim, ó, uau, eu sou um super sugador, eu consigo sugar o líquido. Consegue nada, velho, consegue nada. O que a gente consegue fazer é retirar um pouquinho de ar do interior do canudinho, só isso. E com isso a pressão no interior do canudinho, que tem contato com a nossa boca, diminui. É isso que acontece. E o tempo todo está atuando sobre a gente uma pressão chamada pressão atmosférica, que é a pressão com que a camada de ar exerce sobre a Terra. E aí o que acontece? Acontece que quando a gente retira o ar do interior do canudinho, ao sugar, a pressão interna diminui, né? E a pressão atmosférica aqui, ó, de fora fica maior, e essa diferença de pressão faz o líquido subir para a nossa goela abaixo. É isso que acontece. Entendidos? Ah, professor, eu duvido. Ah, duvida? Faz o seguinte, quando você for à Lua, tenta sugar um líquido pelo canudinho para você ver. Lá não tem atmosfera, cara, você não vai conseguir. Professor, como é que eu vou à Lua? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento muito simples, experimento que eu sempre falo em sala de aula e, por incrível que pareça, esse experimento assim tão simples, tão legal assim que eu gosto de falar em sala de aula foi uma questão do Enem 2018, choveu de comentário lá, gente me agradecendo, falando, nossa, que legal, bacana. E agora eu vou falar dele para você que é muito interessante, ó. Você pega um canudinho, deixa um canudinho no interior do líquido, outro lá de fora e tenta sugar para você ver, ó. Não sai nada, cara. Sabe por quê? Porque esse canudinho aqui em contato com o ar, ele tem contato com a pressão atmosférica, logo a minha boca também tem contato com a pressão atmosférica e logo o interior desse canudinho também tem contato com a pressão atmosférica. Então fica tudo na mesma pressão. Então se não tem diferença de pressão, não vai subir líquido, vai, ó. Tá vendo? Isso prova que o que faz o líquido subir pela nossa goela abaixo através de um canudinho é a diferença de pressão, e essa diferença de pressão só é possível graças à pressão atmosférica atuando aqui, ó, o tempo todo na gente. Fechou? Inclusive eu já fiz esse experimento com a Dudinha, minha sobrinha, cara, esse é muito legal. Minha sobrinha gosta muito de Fanta, e aí eu coloquei Fanta pra ela e falei assim, ô Dudinha, quer Fanta? Ela quer, o padrinho. E aí eu deixei um canudinho no interior da Fanta e o outro de fora, eu falei, então suga aí, Dudinha. Aí ela sugava e falava pra mim, padrinho, não tá saindo. Aí eu falava pra ela, força, Dudinha. E ela sugava, padrinho, não tá saindo. Eu, força, Dudinha. E ela tentando sugar. Aí ela, padrinho, não tá saindo. Aí quando ela começou a chorar, eu coloquei os dois canudinhos e falei, não, Dudinha, pode tomar, tal. Então é sempre bom também usar criancinhas, né, pra fazer alguns experimentos legais, assim. Brincadeiras à parte, depois eu explico para ela, e a minha sobrinha é muito esperta e ela faz umas pegadinhas comigo também muito bacana, tá bom? Então valeu, essa foi a dica de hoje. Eu vou tentar sempre trazer algumas dicas assim maravilhosas assim nessas paisagens tão lindas. Inclusive eu tô aqui de frente para uma igreja que deve ter no mínimo 350 anos. Vou deixar uma foto dela no final do vídeo, fechou? Valeu, gente, abraço. Eu acho que agora, depois desse vídeo aí, depois dessa falação aí com vocês aí, eu creio de verdade que fazer essa questão aqui agora vai ser muito de boa. Bora lá, agora é com você. Leia a questão aí, eu vou ler com você rapidinho e a gente vai chegar na resposta, tá bom? Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais, entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor? Muita gente marcou essa, mas você que está vendo essa live, cara, você fala assim, pô, muito fácil. A outra, letra B, densidade do ar é menor que a densidade do suco. Portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume do suco. Muitas pessoas também marcam essa. Por quê? Porque não conhece a pressão, né, atmosférica, entende? Então, não conhece. É isso que eu falei para vocês hoje. Letra C. Velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. Nada a ver. Letra D. Peso da coluna do suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. A pressão iguala. A pressão atmosférica ali, ela entra na boca, que é igual a pressão que está atuando ali no suco. Pronto, letra E. Letra E. Morreu Maria, velho. Tá vendo? Viu que tem como, vai aprender física? E se você começa a aprender física com esses detalhezinhos, né, que eu sempre falo em sala de aula, que eu sempre demonstro, né, aqui nas minhas lives, nos lugares que eu tô, as coisas funcionam, velho. Então, você consegue fazer uma questão dessa que teve um índice de erro muito alto. Podia ter olhado antes, mas eu sei que
essa questão eu tive um índice de erro elevadíssimo mesmo, sabe? E aí tá aí, resposta letra E, né? Que tal dar um primeiro passo, né, sobre isso aqui, né? Tô sempre falando isso aqui agora nas lives, né? Que eu já tô organizando o Telegram, já chegou mais de 400 membros lá dentro, e o que eu quero fazer é o seguinte, vou começar a partir da semana que vem, colocar a lista de exercícios, calendário de lives. Hoje ou amanhã já sai o calendário das lives que vai ter na semana que vem, e também vou colocar material teórico. Olha que louco, velho. Isso tudo no grupo do Telegram, velho. Então, se você tem vontade de ser um gigante da física, vai para lá. Igual você tá vendo essa live aqui. Quem viu essa live aqui, viu a qualidade que teve, né? Dá um trampo danado organizar esse PowerPoint, organizar tudo no OBS Studio. Deixa eu sair daqui rapidinho, entende? Mas é uma coisa que eu acho que aos poucos vai começar a aderir aí e vai dar uma repercussão legal, tá bom? Porque eu tô compromissado e tem uma equipe comigo também compromissada, então a chance de... Não tem como não dar bom, vai dar bom sim, tá bom? Até a próxima live, que é na segunda-feira, às 19 horas. Então, segunda-feira, às 19 horas, já deixa anotado aí. Amanhã eu já divulgo o tema da live de segunda-feira, tá bom? 2 lives fixas, toda semana. Entendidos?